Queridos irmãos e irmãs, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, leigos e leigas, irmãos e irmãs que estão aqui comigo nesta manhã no nosso santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham também de algum lugar pelas redes sociais da nossa diocese. Em primeiro lugar, quero partilhar com vocês a alegria e o compromisso que nós pudemos viver há exatamente um mês. No dia 20 de outubro, os bispos de Minas Gerais e do Espírito Santo estávamos com o Papa Francisco. Nesta hora já estávamos lá. E depois de 2h30 de conversa bem familiar, bem fraterna, quando terminava o encontro, o Papa pediu: levem aos seus diocesanos a saudação, o abraço e o afeto do Papa. Então a primeira coisa que quero dizer a vocês é: o Papa lhes mandou uma saudação, um afeto e um abraço. E se não compreenderam assim, é verdade que não estava lá só o bispo de cada diocese. Onde está o bispo está a igreja, ensinava Santo Inácio de Antioquia. Por isso, vocês estavam lá, a nossa diocese estava lá. As 32 dioceses dos 2 regionais estavam lá diante do Papa. Então esta é a alegria que nessa manhã tenho a oportunidade, diante de um público tão grande aqui e virtualmente, para transmitir esse compromisso que nós assumimos com o Papa. Depois estamos aqui no santuário. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos ao santuário do Senhor. Este é o nosso santuário diocesano. Uma casa cuja história já ultrapassa 300 anos. Da permissão, da construção desta capela. Então estamos aqui certamente num dos lugares de fé mais antigos da nossa diocese. E aqui está então esse santuário mariano, onde podemos e devemos vez ou outra visitar, como quem vai à casa da mãe, para buscar aqui os afetos da mãe e as graças que ela pode nos alcançar do seu Filho Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã para muitos motivos. Primeiro, para celebrar a Eucaristia. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da Eucaristia. Estamos aqui na casa do Senhor, na casa da mãe, para celebrar a Eucaristia, que adquire nesse dia beleza maior, porque está aqui toda a expressão viva da nossa diocese. Os muitos ofícios, ministérios, expressões de vocação. Estamos aqui para dizer que a nossa igreja está viva e está no caminho. Para dizer que o nosso coração continua ardente e nossos pés continuam avançando para frente e para o alto. Estamos aqui para expressar a beleza da nossa igreja. Estamos aqui para celebrar também nesse dia de Cristo Rei a vocação, a missão, a fecundidade dos leigos e leigas no coração da igreja e no coração do mundo. Homens e mulheres, discípulos missionários formados a partir do Evangelho, animados e ardentes por causa de Cristo, estão nos caminhos, nos lugares, nos ambientes, para fazer chegar lá, através do testemunho da vida de cada um, fazer chegar lá o reino de Jesus e os seus valores. Já estamos no reino, desde que Jesus chegou. Quando nós pedimos: venha a nós o vosso reino, não pedimos algo que não esteja aqui. Pedimos que este reino que já começou avance e chegue à sua plenitude. E essa plenitude avança e nós a alcançamos pelo empenho de cada um, particularmente
pelo empenho dos leigos e leigas que estão em toda parte. Porque o reino não é uma realidade que toca a igreja, que toca os lugares onde Deus já tem alcançado. O reino é para todo o coração humano, para toda a realidade humana e para tudo que seja verdadeiramente parte do caminho do mundo. O reino precisa alcançar todos os cantos do planeta. E esta é a missão dos discípulos missionários de Jesus, cada um no seu ofício. Mas como os leigos e leigas são mais abundantes e estão em toda parte, certamente é do empenho grande e fecundo do laicato que esse reino e os seus valores vão tomando proporções sempre maiores. Mas é também verdade que a vida religiosa, na sua expressão, vai levando o reino de Deus ali onde assumem tarefas, compromissos e carismas. É também verdade que o ministério ordenado que os diáconos, os sacerdotes, os bispos vivemos, também esse ministério ordenado quer ser um meio de formar e animar os discípulos missionários para que estejam em toda parte. Portanto, dentro da dinâmica do reino, todos nós temos compromissos e empenhos, cada um segundo o seu ofício e a sua vocação. Estamos aqui para celebrar também, portanto, esse dia da vocação e da missão dos leigos e leigas na igreja e no mundo. E estamos também fazendo comunhão com toda a igreja no Brasil, estamos aqui para iniciar o 3º ano vocacional aqui no Brasil. O primeiro em 1983, me lembro bem dele, porque foi aquele ano que eu entrei para o seminário, né, dona Ana Alves? Foi ali que começou o meu caminho de formação inicial na direção do sacerdócio. 83 foi o primeiro ano, vem e segue-me. Depois, em 2003, o 2º ano vocacional, batismo, fonte de todas as vocações. E ali mais uma vez podemos perceber que é por causa do batismo e portanto por causa de Cristo que somos o que somos e fazemos o que fazemos. E agora, pela 3ª vez, celebramos então o ano vocacional no Brasil. Corações ardentes, pés a caminho, para exatamente nos colocar a todos na direção da plenitude que nos espera. E avançamos, como eu gosto de dizer, e esse é um pouco o lema do cursilho de cristandade, avançamos para frente e para o alto. Avançamos, não basta ir para frente, como quem vai para não chegar em lugar nenhum. Para frente e para o alto, porque é lá o nosso destino, é lá o desfecho da nossa história. E é por isso então que concluímos o nosso ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei, porque nessa solenidade nós conseguimos recuperar e recapitular toda a dinâmica da vida e da história. As leituras de hoje nos ajudam a responder a perguntas importantes. De onde viemos? O que somos? Para onde vamos? Essas 3 perguntas estão bem respondidas. E as respostas para essas perguntas têm Cristo como centro, como chave de leitura, como chave de interpretação. De onde viemos? São Paulo responde bem lá na 2ª leitura que ouvimos. Ele vai dizer que, falando de Cristo, é um hino a Cristo, um belo hino a Cristo. E aqui São Paulo vai dizer: Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primeiro de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Tudo foi criado por meio dele
e para Ele. Cristo é o início. Dele nós nascemos. Ele é a palavra fecunda do Pai, pela qual o Pai cria e imprime nas suas criaturas a imagem do seu Filho unigênito. E de modo particular, quando cria o ser humano, o Pai olha para o seu Verbo, o seu Filho, para imprimir na criatura exatamente a imagem do seu Verbo, da sua palavra. Aqui estamos diante da primeira resposta. Cristo é a nossa origem, tudo foi criado por meio dele. Ele é a palavra criadora e potente. Por causa dele foram criadas todas as coisas. Nós não nascemos do acaso, do mecanicismo da natureza. A nossa origem é Deus, é Jesus Cristo, o Verbo, a partir do qual Deus o Pai cria na força do Espírito todas as coisas. Mas há uma segunda pergunta: o que nós fazemos aqui? E aqui, recuperando a primeira leitura do segundo livro de Samuel, nós entendemos que estamos aqui para ser o corpo do Senhor, que é também uma imagem que Paulo recupera belamente. Cristo é a cabeça da igreja e, portanto, a igreja é o seu corpo. Mas tomando aqui o texto da primeira leitura, onde Davi, depois da morte de Saul, Davi então vai ser reconhecido e ungido como rei de Israel. Depois de uma primeira unção, aqui estamos diante agora de um reconhecimento. Todas as tribos vieram encontrar-se com Davi e o reconhecem como seu rei. E é bonita essa expressão: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Como quem diz, somos uma coisa só contigo. E é isso que somos com Cristo, uma coisa só com Ele. Nós não somos fragmentos isolados de vida autônoma. O que somos? Somos membros do Senhor, somos o seu corpo, Ele é a cabeça. E porque estamos com Ele, ligados a Ele, sob o comando dEle, porque é a cabeça quem comanda, é que nós estamos no mundo, é que nós fazemos história, é que nós queremos levar o mundo para onde a cabeça do corpo quer levá-la. A cabeça é Cristo. E é por isso que Cristo se torna então, como eu disse, chave de leitura e de compreensão. O que nós queremos para o mundo? O que Cristo quer. O que nós queremos para a igreja? O que Cristo quer. Aquilo que estiver na contramão de Cristo e do seu reino não serve nem para o mundo e nem para a igreja. Aqui está o nosso critério de juízo. O que está contra Cristo não serve. É por isso que nada nem ninguém nos pode roubar a fé. Quando nós perdemos a fé, nos desligarmos da cabeça e fizermos vida por nossa conta, qualquer coisa serve, qualquer horizonte serve, qualquer reino serve, e não é assim. A cabeça é Cristo e nós somos o seu corpo. Queremos o que Cristo quer e refutamos o que Cristo não quer, e isto cada um segundo o seu ofício, o seu lugar de ação, o seu lugar de presença. Cristo, o seu evangelho e o seu reino, só eles servem para julgar e converter a igreja, julgar e converter o mundo. Não há outro critério. Não há outro critério. Se nós perdemos a cabeça, perdemos Cristo, perdemos os critérios para julgar a igreja, o mundo e a história. O que somos? Somos corpo de Cristo.
Com Cristo vamos adiante e para o alto, porque sem Cristo corremos o risco só de ir adiante, um dia depois do outro, até chegar o fim que não chega. Com Cristo, nossa história tem horizonte, e o nosso horizonte não é no mundo, o nosso destino não é da terra, é o céu, para o alto, para a frente e para o alto. Então há a terceira pergunta: para onde vamos? Já sabemos de onde viemos, já sabemos o que somos e o que devemos fazer enquanto somos corpo dele. E para onde vamos? Aí temos esse belíssimo texto de São Lucas, que é só de São Lucas, onde Jesus, mesmo morrendo, gasta tempo com seus companheiros de morte. Aqui nós temos três atitudes de oposição e uma de confiança. Os chefes zombam, os soldados caçoam e um dos malfeitores insulta. Esses não entenderam quem é Jesus e só ficaram com a sua zombaria, com o seu insulto, com o seu caçoo. Não avançaram em nenhuma direção, apenas assistiram um crucificado que morria. Mas há uma quarta reação diferenciada, e é essa que nos serve, é essa que responde à nossa última pergunta: para onde vamos? A resposta: vamos com Jesus e para a plenitude do seu reino. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nossa vida tem futuro, e o nosso futuro tem beleza, porque o nosso futuro e a nossa beleza é Deus mesmo. Não estamos nesse mundo para terminar aqui. A nossa história começa aqui, avança aqui, mas termina na plenitude do reino. A morte nos incomoda, nos assola. Hoje um irmãozinho antes da missa me pediu para rezar por Brumadinho, a cidade do acidente, do crime ecológico, porque lá continuam acontecendo ainda muitos suicídios, infelizmente. Mas diante da morte, dos seus mistérios e dos seus motivos, nós temos uma esperança. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. O nosso destino é o céu. Nós não somos daqui, estamos aqui, somos do céu, vamos para o céu. A plenitude de Deus é o nosso destino. Fomos criados para isto. E quem não encontrar esse caminho se perde, e aí é verdadeira perdição, porque fomos criados para Deus e para a glória de Deus, e hoje contemplamos isso. E aí, irmãos, é preciso entender que a vocação que cada um de nós tem não é para fazer simplesmente um caminho individual ou para nos ocupar com alguma coisa enquanto a morte não chega. Não, a vocação que temos, seja o ministério ordenado, a vida religiosa consagrada, a vida laical e nas muitas formas de viver a vida laical, na família, nos trabalhos da sociedade, nas profissões, na política e onde quer que estejam os leigos e leigas formados pelo Evangelho e ligados a Cristo cabeça, o que nós fazemos é exatamente uma forma de alcançar a nossa meta. Eu não sou padre ou bispo para fazer carreira na igreja, eu sou padre ou bispo para chegar no céu. Eles não são padres para fazer carreira na igreja, são padres para chegarem no céu. Vocês não são leigos e leigas para fazer alguma coisa na igreja e agradar a este ou aquele padre, são leigos e leigas e fazem o que fazem para chegar no céu.
E Deus nos chamou a partir da nossa vocação, para que a nossa vocação fosse um caminho para o céu, e não simplesmente para fazer isto ou aquilo. Qual é a nossa vocação mais importante então? A nossa vocação mais importante é ser de Cristo e com Cristo chegar ao céu, a plenitude. E enquanto o céu não chega para nós, é nosso dever de casa cotidiano converter a terra, converter a igreja, converter o mundo, a partir do reino que vem e cresce pelo empenho e pela vocação de cada um no lugar onde atua e vive. Por isso ficamos muito felizes por poder viver mais uma vez no Brasil este terceiro ano vocacional. Aqui, gente, o Padre Maia tem falado isso muito, não se trata de rezar simplesmente para ter padres e religiosos, não. Aqui é preciso criar uma consciência vocacional. Cada um é vocacionado. Cada um foi chamado à vida, chamado a Cristo e chamado ao céu. A diferença é que cada um faz isso a partir de um lugar próprio, de um ofício próprio, de um carisma próprio, de um jeito próprio, mas por chamamento de Deus. Então, oxalá o nosso ano vocacional possa gerar muita coisa boa no nosso coração. É importante que o nosso coração continue ardendo por causa de Cristo. É Ele quem nos explica as Escrituras, é Ele quem nos explica a história, é Ele quem nos explica os mistérios, é Ele quem nos explica a desgraça da morte, como explicou aos discípulos de Emaús. Se nós nos desconectarmos de Cristo, perdemos a capacidade de entender e de interpretar isso tudo. É preciso que cada um vá com o coração ardente, porque é Cristo quem fala ao nosso ouvido. O nosso ouvido tem que estar lá no coração dele, e é preciso manter-nos no caminho. Por isso tem um pé transpassado, é aquele lá. Pé é para andar, caminho é para chegar em algum lugar, mas já sabemos em que direção temos que andar, no caminho do reino, e em que direção vamos indo, na direção da plenitude. Então que a gente crie entre nós todos, ao longo desse ano vocacional, que começa hoje e termina no Cristo Rei do ano que vem, que cada um crie para si, para o seu grupo, para os seus irmãos de ministério, de serviço, de missão, de carisma, que cada um, para si e para os irmãos, cada um avance na direção de uma escuta sempre mais atenta e fiel a Cristo. Cada um tome o caminho a partir do seu estado de vida, para ir para frente e para o alto. Que ao longo desse ano possamos rezar muito, partilhar muito, nos estimular mutuamente a ir adiante. O Papa Francisco diz uma coisa e termino com ela, que é preciso que toda pastoral seja vocacional, toda formação seja vocacional, toda espiritualidade seja vocacional. Porque o que nós queremos não é que haja este ou aquele ministro, este ou aquele agente. O que nós queremos é que haja discípulos missionários, formados pelo Evangelho, conectados ao Cristo cabeça, e que sabem de onde vieram, o que devem fazer e para onde vão. Por isso, toda pastoral é vocacional, que vai formar esse discípulo. Todo movimento é vocacional, que vai formar esse discípulo. Toda formação é vocacional, que vai formar esse discípulo. Toda espiritualidade é vocacional, que vai formar o discípulo missionário que, de coração aquecido, se põe no caminho, converte-se a si mesmo, converte o seu entorno e avança na direção da plenitude. Deus seja louvado pela nossa vinda aqui nesse domingo. Deus abençoe a vida e a vocação de cada um, particularmente dos leigos e leigas que estão aqui conosco. Levem para os seus colegas de pastoral, de movimento, de igreja, o nosso abraço, o nosso apreço.
também o abraço e o apreço do Papa e vamos adiante. Quando a gente desistir da vocação, não é só uma vida que se desliga do caminho. Desistir da nossa vocação é desistir de Cristo, é desistir do futuro, é desistir da vocação que temos de transformar a igreja e o mundo para que tudo isso seja reino de Deus, casa de Deus conosco, casa de irmãos. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude a ir adiante com coragem, mesmo no meio de muitos desafios, muitas perseguições, muitas provações, muitos dragões e bestas, para usar a linguagem do Apocalipse desses dias. Bestas que talvez tenham nome, endereço, telefone, mas vamos adiante. A vitória é do Cordeiro e daqueles que estiverem com o Cordeiro. Estamos aqui para celebrar nossa pertença ao Cordeiro e a nossa união inseparável com Cristo, cabeça da igreja, Rei do universo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,